Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. É isso, firme e forte, né? Boa tarde. Fala, Zequinha. Tranquilo? Tranquilo, e você? Bem, graças a Saúde Deus. tá boa, família tá boa. Tá bem, também na nossa caminhada, graças Então tá a bom. Deus, cara. Isso Os que boletos importa. estão bem também. Isso Estão aí, sempre esses ótimos. aí, meu irmão, pode estar o que for que eles sempre aparecem. É mesmo, não para, né? É, Parabéns. não deixa de chegar. Manda um abraço aí pros boletos. É isso aí. Seja igual os boletos, sempre vença, né, cara? É isso. Olha isso. só, o Frank Carvalho chegou ao Botafogo há pouco tempo, Esse né? aí não tá igual boleto ainda não. Esse rapaz tá tentando ajustar o time e tem várias escalações, né? Que ele tá aí testando Zeca. e já falou que pro jogo de amanhã vai ter uma Vai outra mexer de escalação. novo, Vai sim. mexer. O Franklin teve pouquíssimo tempo, né? Ele teve 5 treinos e 2 jogos aí à frente do Botafogo, né? Ele tá testando, né? Ele tá vendo os jogadores, conhecendo os que ele não conhece, óbvio, ele já conhecia uma parte do elenco, porque ele trabalhou em 2024, né? Mas, assim, ele tá testando, tá mudando e até achar a base eu acredito que ele já tenha, mas até achar o time dele. Né? Ele ainda não tem um time, os 11 dele mesmo formado, né? Tem algumas mudanças que ele vai fazer e tem feito, né, durante os jogos. Os 11 iniciais ele não repetiu ainda e já falou que não vai repetir mais uma vez. O Botafogo enfrenta o Racing amanhã, né? O jogo vai ser lá na Argentina. Tem problemas na lateral esquerda. Alex Telles, o Franklin falou na coletiva de imprensa que ele muito provavelmente não vai estar recuperado. O Marçal até treinou com o grupo ontem, Mas ainda é dúvida. Ainda é dúvida. O Hernandes, né? O Hernandes, o colombiano, ele sofreu como é que se fala? Um choque de cabeça e saiu no protocolo de concussão. Aí tá fora, né? Do jogo também. Então, a princípio, pode ser que o Botafogo vá só com o Caio Roque aí pra posição de lateral esquerdo. o jeito. Sim. Se não tiver Tem outra tu, opção. vai tu. Se não tem tu, vai tu. Ou então alguém improvisado. Essa é a verdade. Tem alguns problemas ainda no time. Como é que é o nome dele? O Franklin Carvalho, né? Ele, na coletiva, pós-jogo contra o Curitiba, ele falou que já sabe onde estão os problemas, né? Sabe onde estão, então precisa consertar, né, Franklin? Se você sabe onde está o problema, conserte. Eu acho isso interessante. Faça esse favor aí Eu que sei. a torcida vai te agradecer. É simples, a torcida do Botafogo vai ficar feliz. Só resolver. Uma das coisas que ele falou é que o time perde muitos gols. Essa é verdade. O Botafogo aproveita pouquíssimas chances, né? Ele usou algumas variações e tal, alguns jogadores. Parece que o único que de fato aproveitou mesmo é o Arthur Cabral, né, cara? Fez gols nos 2 jogos aí com o Franklin Carvalho à frente e pode ser que ganhe uma sobrevida no Botafogo, né? Ele tava até cotado pra sair nessa última janela de transferências pro Corinthians. Mas deu uma guinada, né? Sim. Com o novo técnico. Vamos acompanhar, vamos né? aguardar aí, né? Pra ver o que vai dar. Mas esperem um Botafogo com uma formação minimamente diferente, né? Que seja o mínimo. Acredito que ele vai mexer no meio campo. O Edenilson pode ganhar uma vaga. Pode sim, também acho. Se mostrou, né? É um grande jogador, né? Tem muita história no futebol, muito experiente. Então pode ser que ele ganhe espaço nesse time do Botafogo. Zeca, esperar e ver o que o Franklin vai fazer pro jogo de amanhã, né? É isso. É um jogo difícil. É complicado. Bom, lá na Argentina ainda. Não, ainda mais jogando fora de casa e assim, pauleiro sul-americano, pensando o quê, né? Sim. Vamos falar agora do Flamengo, rapaz. O Carrascal tomou um cartão vermelhinho à Sim. toa, segundo a diretoria do temporada, Flamengo. Segunda temporada. Assim, são 2 cartões, os 2 dele dava pra não rolar, né? A gente já viu jogadas semelhantes e não ganharam cartão vermelho. Tem isso também, mas a diretoria não gostou. No Sim. clássico contra o Fluminense, ele foi lá, fez uma o excesso falta. de força, né, Zeca? Não tinha necessidade, uma jogada em termos controlada, né? Não precisava. O Jardim até foi perguntado na coletiva sobre isso, se era um excesso de confiança, não, de força mesmo, porque por uma... Não é bem empolgação a palavra, né? Mas porque ele pede pro jogador fazer... A pressão, dá mais disposição, pressão, forte, então né? isso aí. Mas ele falou que pode ser, né? Porque o jogador quer também quer mostrar, quer ser titular. O Carrascal entrou nessa partida, ele entrou aos 27 minutos do segundo tempo no lugar do Plata e foi expulso. Ele até fez boas jogadas, né? Mas infelizmente acabou sendo expulso. Que coisa, né? Ficou pouquíssimo tempo do segundo tempo. Então... Mas Zeca, o que acontece é o seguinte: o Flamengo não tem dado muita, digamos assim, muita chance para isso. Eu não sei se o Flamengo diagnosticou que punindo os jogadores, porque o Flamengo já multou o Carrascal pela expulsão na Supercopa do Brasil contra o Corinthians e multou outros jogadores, o Alacian, Plata,
Pulgar, o próprio Carrascal, já falei, né? Então, por expulsões nesse tipo, né? Desse tipo. Igual o Pulgar também foi expulso por uma cotovelada. O Alassane foi expulso por uma cotovelada. O Plata, na Libertadores do ano passado, não precisa nem falar. Vacilou, né? E assim... Deu um tapinha lá no carro. Então, ali leva a mão não. Aquilo ali foi forçação de barra. Né? Foi forçação de barra. Beleza. Mas acabou sendo ele não precisava ter feito, correu o risco. A questão é essa, não corra correu risco. Exatamente. Mas assim, o Flamengo não tem dado muita brecha pra isso, tem multado os jogadores. Muito provavelmente o Carrascal vai ser multado. Advertido com certeza, muito provavelmente vai ser multado de novo. E tipo assim, eu acredito que o Flamengo faça isso pra dói no bolso, a pessoa aprende mais fácil, né? Eu acredito que tenha sido isso. É muito duro, né? Mas... Sim. Mas os caras têm também, né? Eles precisam aprender. Lembrando que o Carrascal foi julgado e condenado pela expulsão contra o Corinthians, pegou 4 jogos de gancho, o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo pra ele jogar contra o Fluminense, ele conseguiu e foi expulso. Né? Infelizmente, o Carrascal... E vai ser julgado novamente, deve ser julgado, ter um outro julgamento depois pela essa expulsão contra o Fluminense, então o Carrascal corre o risco de ficar um bom tempo fora aí, Zeca. É isso. Bom... tem uma justiça do Flamengo. E o Pulgar, volta ou não volta pra essa partida de amanhã? Nem Pulgar, nem Jorginho. Aliás. O Pulgar tava cotado pra voltar realmente. O planejamento era que ele voltasse justamente na partida contra o Independiente de Medellín. Mas ele ainda sente dores. O Flamengo parece que vai aguardar. Tanto ele quanto o Jorginho no treinamento de hoje fizeram fisioterapia, ficaram na academia, né? Com os fisioterapeutas do Flamengo e muito provavelmente não vão pro jogo. O Jorginho, certeza que não. O Jorginho já era esperado que ele voltasse depois, mas o Pulgar acreditava-se que ele voltasse contra o Independiente de Medellín. Mas por sentir dores ainda, muito possivelmente o Flamengo preserve o jogador. De boa notícia, a gente teve a volta tanto do Saul quanto do Cebolinha para treinar com os jogadores, né? Com o grupo, né? E inclusive são cotados aí para estarem relacionados para o jogo dessa quinta-feira. E são jogadores que, principalmente o Saul, né? Nessa temporada ainda não jogou, fez uma cirurgia complicada, né? Tendão de Aquiles. E acho que todo mundo tem uma expectativa grande no Saul. Porque como encaixar o Saul nesse time do Flamengo hoje, né? Com todo mundo apto, né? Pulgar, Jorginho, Paquetá. Vai ter que arrumar um jeito olhar o Jardim. Assim, eu tô curioso pra ver todo mundo bem fisicamente e tal, onde que ele vai. Óbvio que o Saul tem tudo pra ser talvez um Coringa. E entrar em muitos jogos, né? Porque é um cara que tem muita qualidade. Mas eu tô curioso pra ver. Você imagina se ele bota o Saul come bola aí, e aí? Vai fazer o quê? É aquele problema bom que todo técnico gosta, né? Zequinha, ainda falando de Flamengo rapidinho, o Pedro recebeu uma homenagem, né? Lembrando que com os 2 gols que o Pedro fez sobre o Fluminense, ele chegou a 163 gols, superou o Gabigol e se tornou o maior artilheiro no século pelo Flamengo. Com 163 gols, se isolou na 6ª colocação do ranking de maiores artilheiros da história do Flamengo. O 5º colocado é só o Romário, com 204 gols em 240 jogos. É um número pequenininho, né? O Pedro é muito novo, tem 28 anos, a gente não sabe se ele vai ter longa vida de Flamengo ainda, né? Porque teve para sair em alguns momentos, principalmente na temporada passada com o Felipe Luiz. Não vou dizer que deixou a desejar, mas jogou menos do que a gente esperava dele, porque... Não por culpa dele, por culpa do treinador, por culpa de ninguém, né? O treinador decidiu não usar e tem todo o direito disso. Parece que com o Jardim vai jogar muito esse ano, então pode chegar mais próximo. Eu não acredito que ele vai superar a barreira dos, 50 gols nessa temporada, mas vai se aproximar do Romário. E se ele tiver a longa vida de Flamengo, que a gente vê aí um jogador da qualidade dele jogar pelo menos em alto nível até os 33... Sem dúvidas, ele tem tudo aí para superar Romário e até os próximos aí que estão à frente. Né? Não, exatamente. Assim, eu acho que agora a situação dele, Flamengo, melhorou. Eu acho que agora, com a mudança... São tudo flores. A gente, lógico, não sabe o que vai acontecer pela frente. Sim. Mas assim, tá muito bem, né? Com o Léo Jardim, realmente... O Pedro voltou a ser o Pedro. Zé, o Pedro chegou em 2020 e, assim... De lá pra cá foram muitos altos e baixos, né? Porque ele chegou dá pra dizer que ele chegou no auge do Gabigol no Flamengo. O Gabigol ainda tava muito bem, 20, 21, 22 também foi muito bem. E em 22 eles jogaram juntos, mas 20 e 21 o Pedro deu uma amargada de reserva boa, né? Porque o Gabigol também não é de se lesionar. Ainda assim fez muitos gols,
né? Não é à toa que chegou nos números que chegou. Mas, assim, viveu altos e baixos. Teve aquele caso da mãe dele, que foi na internet, falando que o filho dela queria jogar e tal, não sei o quê. Né? Aí depois teve o caso do Felipe Luiz. Deixa meu menino jogar, poxa. Então, assim, por isso eu digo que eu não sei se o Pedro tem vida longa do Flamengo. Né? Ele não é um cara que costuma falar muita besteira, fazer graça, né? Como a gente vê alguns jogadores fazer, mas ele é um cara que a qualquer momento pode sair sim. Vamos acompanhar, assim, né? Chegando um cara, né, do tamanho dele, digamos assim, em termos de qualidade, pode ser que o Pedro saia assim. Depende muito, porque né? Eu acho que ele ficaria muito infeliz na reserva. Exposto aí, né? Chora, do jeito que tá. Aí chora, aí a mãe dele não aguenta, posta na internet, né? Sabe como é que é, né? Mãe é mãe. Faz mãe, isso mesmo. Olha Olha só. Seus menininhos e menininhas. O Fluminense, cara, notícia, infelizmente, ruim, é ruim, né? O ruim, Lucha Costa vai ficar um tempo fora. Sim, ele fez exames, né, Zeca? A gente falou ontem que ele passaria por exames, fez exames e o exame constatou uma lesão. É uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, de grau 2. Então ele vai ficar fora entre 3 a 4 semanas, né? Praticamente um mês, né? Possivelmente um mês aí que ele fique afastado do Fluminense. O Lucha Costa, pra quem não sabe, no Campeonato Brasileiro, ele é o maior, ele é o cara que mais participou em gols, né? Fez 3, deu 3 assistências. É muito bom jogador, encaixou no time do Fluminense como uma luva. Assim, não dá pra dizer que não dá pra substituir. Tem um Savarino que consegue substituir a altura e é tão bom quanto dá pra dizer. É muito bom jogador também, mas os dois juntos vão muito bem, né? Vamos ver como que vai ficar o time do Fluminense, ou só com Savarino, com Savarino e Ganso, ou só com Ganso, vamos ver. Porque eu não entendi bem a escolha do Zubeldia pela entrada do Ganso, né? Não sei se o Savarino, por desgaste ou por alguma coisa assim, estava sendo preservado para jogar os minutos finais. Assim, ou se foi uma escolha dele mesmo. Fez a substituição, depois ele pensou, rapaz... Acho que ele até admitiu isso, acho né? Que não era pra depois ele parou a pessoa, mas na hora... É porque o Savarino é pequenininho, rapaz, ele não viu na banca, o Ganso é maior, ele viu o Ganso e tal. Assim, eu te confesso que eu não entendi. Ajudou o time. Mas voltando a falar do Lucha Costa, o Fluminense parece que escolheu o tratamento conservador, sem cirurgia, né? Isso, por um lado, é bom, né? O cara se recuperar de forma conservadora é melhor do que cirurgia, que talvez demore até um pouco mais, né? Então, o Fluminense perde, é uma grande perda pro Fluminense. Se dá pra fazer esse caminho... E o lance, cara, foi muito curioso, né? Cara? Tomou uma bolada na cabeça, perdeu... Não vou dizer que ele perdeu a consciência, mas é igual o nocaute. É igual o nocaute que você dá aquela... Perde... No momento ele perdeu movimento, ali. Sei lá, coordenação, sei lá. E acabou... Ele caiu e com isso ele virou o joelho pra dentro e, meu irmão... Pouquinho felicidade, né? Que muito coisa. Triste. A gente fala mais, mas amanhã o Fluminense enfrenta aí o Independiente Rivadavia, né, da Argentina, às 9h30 da noite no Maracanã. Mas amanhã a gente dá mais detalhes e tal. Provavelmente a gente já vai ter uma provável escalação com Savarino ou Ganso, ou Ganso ou Savarino. Provavelmente vai estar assim, a provável escalação. Isso aí, amanhã o Fluminense pela Libertadores, Flamengo entra em campo na quinta. Sim. E hoje tem Vasco pela Sul-Americana. Rapaz, Vasco abre aí a segunda rodada da Sul-Americana pros cariocas, né? É isso aí, Felipe. E o Renato Gaúcho deve levar um time misto, reserva? Sim. Como é que vai ser? Então, essa é a primeira vez que os dois times se encaram, né, Zeca, na história. O Audax Italiano é um time chileno. E o Renato parece que de fato abriu mão aí da Sul-Americana. Tudo bem, que é um grupo tranquilo, o time mais difícil do grupo é o Olímpia, do Paraguai. Inclusive é o líder do grupo, venceu o Audax Italiano na primeira rodada. O Audax é o lanterninha, né? O Vasco, como empatou com o Barracas Central, tá junto com o Barracas Central ali na segunda colocação. Zeca, e assim, dá pra recuperar? Dá, mesmo que... Eu não acredito que o Vasco vai perder pra esse Audax, né? De uma derrota do Vasco, eu não acredito. Todo mundo espera que não. O Vasco praticamente é difícil, né? Mas quase ganhou do Barracas lá na Argentina. Então, assim, são dois times muito fracos. Eu acho que o Renato tá contando que vai classificar em segundo, tranquilamente. Pô, Renatão, mas dava pra entender, de fato. Assim, eu não consigo entender. Entendo que, beleza, o campo lá do Remo é muito ruim e tal, então mandar as reservas contra o Remo. Né? Porque você corre risco de machucar um titular. Pois mas mostrou que a prioridade é o brasileiro mesmo. Sim, mas mesmo assim, Zeca, são 2 jogos no Rio. O Vasco joga no final não, de semana no Rio também. Realmente, assim, entendeu? Hoje eu pensei que ia ser força máxima. Sim, mesmo, sim. né? O time um pouco desgastado por causa dessas viagens. Sim. Mas realmente, assim, hoje eu pensei que o Renato Gaúcho ia mandar força máxima pra esse jogo da Sul-Americana. Assim, vai mandar os titulares, eles vão pro banco. Dos titulares, o único que vai ser titular na partida é o Léo Jardim, né, o goleiro. Fora isso, muito provavelmente time full reserva, e se precisar, né, no desespero, ou então para dar alguns minutos, deve botar alguns titulares aí durante a partida.
né? Eles não devem ficar fora da relação do jogo não, Zeca. É isso, vamos então para a provável escalação? Vamos, Manda é o aí. seguinte, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Freitas, Lucas Piton, Hugo Souza, JP, Rojas ou Matheus França, Nuno Moreira, Inês Troça ou Adson e Spinelli. O menino apareceu, hein? Vamos ver o que ele fala aqui. Jansen apareceu, tá sempre na escuta, né? Tá então a provável escalação do Vasco. Vamos então aqui para os palpites. Ah, velho, ó, esse moleque presta não, cara. Imagina o que ele falou aí, cara. Vai deixar todo mundo curioso. Não, vou falar. Que o Vasco já não tem time titular, imagina a reserva. Deixa o Renato Gaúcho ouvir isso, cara. Mas o Vasco tava bem, mas agora o Renato Gaúcho tem que abrir o começo olho. de trabalho, o problema foi a data FIFA. Acabou com o trabalho. Rapaz, mas isso acontece muito, né? Atrapalha Muita alguns gente. times, como é que pode Muita gente. isso? Dá um né? abraço aí pro Duda Ramalho, que tá mandando mensagem aqui Duda, rapaz, ele apareceu, cara. Tá onde? Miami? também. Lá. Tá Na passeando por aí. Disney. Caraca, Jamaica, sei lá, não coisa assim. Alô, Duda, abraço, cara. Volta logo, poxa. Abraço. Olha só, Fala o Gabriel mandou palpite aqui, Vasco 2, Audax Italiano 1. Acredita na vitória aí do Vasco hoje em São Januário. 2-0 Vasco. Pra mim 2x0 Vasco também. Fechou? Depois te conto o que a gente falou aqui. Fofoqueiro, cara, muito fofoqueiro. Fofoqueiro. Pra mim 2-0 Vasco, pra tu então quanto fechou, mesmo? 2x0 também. Já você falou que vai ser 1-1. Então tá bom. Tá? Depois eu falo a fofoca. Valeu, Felipe, até amanhã. Valeu, Jansen. Valeu. Esporte Terê FM.